Talvez muitos de vocês não acreditem no que vou relatar, mas não os julgo, pois antes de passar pela experiência que vocês conhecerão em alguns instantes, eu mesma não acreditava nas histórias que ouvia. Me chamo Vanessa, tenho 42 anos, e o que vou lhes contar aconteceu no ano de 2010, no estado do Paraná. Ao me deitar na minha cama naquele dia, jamais poderia imaginar que a forma como vejo a vida se transformaria para sempre. Desde a noite daquele evento, a sensação de segurança nunca mais me envolveu por completo, pois percebi que algo neste mundo está muito além das capacidades defensivas humanas, e não apenas nos visitam, pois já vivem entre nós, ocultos nas sombras do nosso planeta. Talvez observando-nos com um propósito que só de cogitar já me dá calafrios. Eu e meu esposo residíamos em uma casa espaçosa de 2 andares, onde os 3 quartos estavam localizados no andar superior, e a sala, a cozinha e um pequeno escritório ficavam no andar térreo. Nosso lar ainda contemplava um generoso quintal, tudo isso por um aluguel surpreendentemente acessível para a época. A propriedade estava localizada em um município onde nos estabelecemos apenas alguns meses antes, devido à recente transferência do meu marido, um policial militar, para o batalhão local. Nossa casa ocupava uma posição privilegiada em um local sereno e tranquilo da cidade, sendo a última residência em uma rua que terminava em uma subida. Em virtude dessa localização, nossos vizinhos se limitavam ao lado direito da casa. À esquerda, nosso quintal era separado apenas por uma cerca de uma área de mata composta pela vegetação nativa da região. Esta mata circundava alguns morros próximos, proporcionando uma vista encantadora da janela do meu quarto. Antes da chegada da noite em que tudo aconteceu, eu havia tido um dia comum. Realizei minhas atividades de trabalho em casa, atendendo a pedidos de compra de produtos, dado que meu trabalho envolve vendas pela internet. E no final da tarde e início da noite, dediquei-me a algumas tarefas domésticas pendentes, e também aproveitei breves momentos de tranquilidade para desfrutar do jantar, assistir um pouco de televisão e, por fim, me recolhi à cama, buscando repouso para enfrentar a rotina que me aguardava no dia seguinte. Naquela noite, eu enfrentaria um descanso solitário, pois meu marido estava de serviço e só retornaria na manhã seguinte. Ele costumava patrulhar, junto com outro policial militar, diversas regiões da cidade em uma viatura, desempenhando o policiamento ostensivo. Embora não fosse minha preferência, já havia me acostumado a noites solitárias ao longo do mês. Meu esposo, por ser um policial recém-chegado no batalhão, costumava ser submetido às piores escalas de serviço. Recordo-me de dormir tranquilamente em minha cama, até que fui despertada por uma luz intensa e calorosa que iluminava meu rosto. Ao abrir os olhos, constatei que a luz provinha de algo que parecia estar do lado de fora da minha casa, imóvel na altura da janela do meu quarto. A sensação de temor e uma leve curiosidade me fizeram levantar para investigar o que estava acontecendo. Ao me aproximar da janela, deparei-me com uma esfera de luz flutuante do lado de fora da casa, com tamanho aproximado ao de uma bola de futebol, emitindo de forma contínua uma luz muito branca. De repente, a intrigante bola de luz começou a movimentar-se e a piscar, apresentando cores como o lilás, o azul e o amarelo. Tive a impressão de que a mudança em seu comportamento foi causada por aquilo ter percebido que eu a observava. Após alguns instantes, a luz começou a subir,
pairando sobre minha residência e dirigindo-se à lateral voltada para a casa dos vizinhos. O sono que ainda persistia em mim desapareceu instantaneamente, sendo substituído por uma mistura de medo e curiosidade. Enquanto buscava compreender o que estava acontecendo, ouvi barulhos vindos da cozinha. Ciente de que meu marido não poderia ser a fonte, pois estava em serviço, meu primeiro pensamento foi de que poderia ser um intruso que tivesse entrado em minha casa para roubar. Também existia a possibilidade de que meu marido, inesperadamente, pudesse ter retornado mais cedo para casa. Com cautela e passos silenciosos, saí do quarto, aproximando-me da escada, de onde eu possuía uma visão parcial da área da cozinha. No escuro, distingui a movimentação de uma pessoa na cozinha, embora sua presença estivesse oculta, por estar fora do meu campo de visão. Se fosse meu marido, certamente teria acendido a luz da cozinha, pensei. Então, em um instante, aquilo que inicialmente julguei ser um intruso deslocou-se da cozinha em direção à sala. Foi nesse momento que percebi que a silhueta e a forma de locomoção do que estava ali não condiziam com as características de uma figura humana. Aquele ser apresentava uma estatura notavelmente alta e esguia, com pernas e braços alongados, destacando-se em contraste com a escuridão. Sua pele parecia tão branca que sua cor era visível mesmo na ausência de luz, e sua silhueta divergia consideravelmente de qualquer descrição possível e aproximada do corpo humano. Diante dessa visão, meu coração disparou e uma devastadora sensação de medo se apossou de mim. Imediatamente, corri para me refugiar no quarto, trancando a porta com chave. De lá, podia ouvir barulhos vindos do andar térreo da casa, o que demonstrava que aquela criatura estava se movimentando, como se estivesse procurando algo ou então curiosa com o lugar. Momento em que decidi ligar para meu marido e contar o que estava acontecendo. Me lembro que eu podia sentir minha pulsação em meus ouvidos. Contei para meu marido, praticamente sussurrando ao telefone, tudo o que estava acontecendo. Meu marido, desesperado, instruiu-me a me trancar no banheiro do quarto, permanecendo ali até sua chegada, que estava estimada para cerca de 15 minutos. Segui suas orientações à risca, enquanto aguardava ansiosamente sua chegada, questionando-me sobre o motivo daquela criatura ter invadido minha casa. De dentro do banheiro, percebi que meu quarto estava sendo iluminado, o que aumentou minha apreensão enquanto o tempo se arrastava. Meu pavor então aumentou quando eu percebi que a criatura tinha subido as escadas e já forçava a maçaneta da porta do meu quarto tentando entrar. Não demorou muito para que aquilo tivesse acesso ao meu quarto, elevando ainda mais meu pavor e causando uma sensação de aflição. Espiei então através do buraco da fechadura da porta do banheiro e obtive uma visão mais nítida da criatura, agora iluminada pela mesma bola de luz que tinha me acordado. Sua aparência era completamente desconhecida para mim. Aquilo era um animal que eu nunca havia visto antes. Além das características que eu já tinha observado, pude notar que seus olhos eram grandes, escuros e com um formato amendoado. Neste momento, escutei, ao longe, o som da sirene de uma viatura policial, som que aferi como sendo da viatura de meu marido. Ainda espiando pelo buraco da fechadura, notei que a criatura aparentemente
se perturbou com o barulho crescente da sirene, que gradualmente se aproximava. Em um instante, observei-a deixar meu quarto pela janela, que se abria para a parte dos fundos do quintal da minha casa. Minutos depois, meu marido bateu à porta do banheiro, chamando pelo meu nome, e nesse momento, uma imensa sensação instantânea de alívio tomou conta de mim. Lembro-me de abrir a porta do banheiro e abraçar meu marido com força. Ele me confortou e informou que seu parceiro de viatura estava no quintal, verificando se havia alguém no perímetro da casa. Compartilhei com ele a experiência traumática daquela noite, e ele me contou que, ao se aproximar de nossa casa, percebeu uma criatura bastante estranha no telhado, a qual aparentemente fugiu para os fundos da casa durante a sua aproximação. O policial parceiro do meu marido veio até nós e informou que não encontrou ninguém em nosso quintal, mas notou uma movimentação tão rápida na mata que era possível ver as folhas se agitando sob a luz da lua enquanto algo corria em direção à montanha. Esse incidente, embora único em minha vida, deixou cicatrizes que permanecerão gravadas em minha memória para sempre. O que deveria ser apenas mais uma noite comum transformou-se em um capítulo assustador que assombrará meus sonhos eternamente. Desde aquele dia, meu sono nunca mais foi o mesmo. Enfrento dificuldades para dormir, sendo ocasionalmente perturbada por sonhos terríveis nos quais sou atacada por aquela criatura e raptada de casa. Ao meu marido, declarei que não suportaria mais um dia naquela casa. Assim, passei alguns dias na casa dos meus pais, em uma cidade vizinha, até que meu marido arrumasse outra casa em uma localidade da cidade bem distante dali. Ainda moramos por mais 2 anos naquela cidade, até que meu marido conseguiu ser aprovado em um concurso para oficial da Polícia Militar do mesmo estado, e nos mudamos para a cidade de Maringá, onde moramos atualmente juntamente com 2 filhos. Embora eu não tenha mencionado explicitamente em minha narrativa, eu considero a possibilidade de que aquela criatura tenha uma origem extraterrestre, pois todas as peculiares características daquele ser, a esfera de luz e os eventos relacionados à sua aparição, me fazem suspeitar que aquilo não era deste mundo, ou, pelo menos, não do mundo como o conhecemos. Me despeço dizendo que o ato de escrever este relato, na esperança de que um dia seja contado no canal, traz uma sensação de alívio e esperança. É reconfortante poder compartilhar uma vivência que, garanto, é real e pode servir como um alerta sobre a existência de seres cujas intenções desconhecemos. Muitas pessoas ignoram ou não acreditam em sua existência simplesmente por não terem vivido uma experiência semelhante à minha. Uma certeza eu carrego: eles são reais. Muito obrigada.